Ok, turma. Então nós vamos aqui estar gravando a aula, né, sobre uma rápida revisão, abordando o plano cartesiano e alguma coisa de função do primeiro grau, tá certo? Então nós vamos começar com a seguinte situação. Considere os pontos de coordenadas 3 e 3, ponto B de coordenadas 3 e 6, e o ponto C de coordenadas 7 e 3. Tá? Nós vamos estar, em primeiro lugar, marcando esses pontos no plano cartesiano, tá certo? Então vamos marcar aqui, vamos desenhar o plano. Então aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X, certo? Vamos localizar esses pontos. Então aqui é 0, né? É o ponto A, 1, 2 e 3 no eixo X, e no ponto A, o eixo Y, nós marcamos no ponto 3, 1, 2 e 3. Então aqui nós temos aqui o ponto que eles se encontram, vai ser exatamente aqui, ó. Esse ponto bem destacado é o nosso ponto A, certo? O nosso ponto B tem coordenadas 3 e 6. 3 no eixo X, como vocês notam aqui, e 6 no eixo Y. Então, aqui nós temos 4, 5, 6. Né? Então, aqui nós temos o ponto B com coordenadas 3 e 6. Esse é o nosso ponto B. E o nosso ponto C tem coordenadas 7 e 3. 7 no eixo X, tá? 3, 4, 5, 6, 7 e 3 no eixo Y, bem aqui. Então esse é o nosso ponto C. Ok? Então essa é a nossa primeira situação, marcar os pontos no plano. Agora nós temos uma segunda situação. Qual é a nossa segunda situação? Nós queremos calcular o comprimento desses segmentos. Vamos lá, o segmento AC. Esse segmento, você observa que eu tenho alguns espaços entre o 3 e o 7. Note bem, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 espaços entre o A e o C. Uma outra maneira de você encontrar esse 4 seria você pegar o maior, que é o 7, menos o menor, que é o 3, que seria o 4. Ok? Temos também condições de encontrarmos a distância, né, o comprimento desse segmento de A até B. Olha só, você percebe que eu tenho aqui 1, 2, 3 espaços, não é verdade? Mas se você também poderia fazer isso pegando o maior, que é o 6, menos o menor, que é o 3. 6 menos 3 é igual a 3. Ok? Então você também poderia encontrar o comprimento do segmento que vai do B ao C. Porque aí você fecha, aí chamaria ele de X. Você percebe que aqui nós temos um triângulo retângulo com o vértice em A, com o ângulo reto em A. E agora, para encontrar o valor do X, que é exatamente a distância do B para o C, basta aplicar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, tá? Igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, x ao quadrado é igual a 25, o que nos leva a crer que o x é igual a raiz quadrada de 25, mais ou menos raiz de 25, como é um segmento, é um valor positivo, e, portanto, o x é igual a 5. Tá? Então, o que foi que nós concluímos nessa nossa primeira atividade, né? A primeira coisa que nós concluímos foi nós relembramos a marcar os pontos no plano. Segundo, nós aprendemos a calcular o comprimento, tá? Comprimento dos lados do triângulo, tá certo? Quando eu falo comprimento, eu falo em distância de segmento, distância entre pontos, tá certo? Então aí nós temos que o segmento AB vale 3, o segmento AC vale 4 e o segmento BC
ele vale 5, ok? Uma outra coisa, um outro detalhe que eu posso explorar dentro dessa situação aqui, uma situação interessante, é qual seria a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulo azul. Como nós calcularíamos, né? Então é muito simples. Para calcularmos a área de triângulo, tá? Nós precisamos ter a base e a altura. Multiplicar a base pela altura e dividir por 2. E a base nós temos, que é o 4, certo? E a altura nós temos, que é o 3. Então 4 vezes 3 dividido por 2, que nos entrega 12 dividido por 2, que é igual a 6. Daí nós temos que a área desse triângulo é 6 unidades de área. Agora, muito bem, então nessa nossa primeira atividade nós aprendemos como marcar pontos no plano, como calcular comprimento dos lados, tá? Ou distância entre pontos, tá? E aprendemos também como calcular a área de um triângulo, ok? Ficou claro isso? Então vamos aqui agora fazer um exemplo usando valores negativos, tá certo? Usando valores negativos. Nós vamos aqui, estamos apagando e vamos usar agora valores, tá? Negativos para o plano. Então vamos lá, eixo Y, tá bom? Vou deixar já pronto o plano. E o eixo X, ok? Considere os seguintes pontos. Ponto A de coordenadas -1 e -1. Ponto B de coordenadas -1 e, por exemplo, -4. E ponto C de coordenadas, por exemplo, -5 e -1. Tá bom? Vamos marcar esses pontos no nosso plano. Vamos lá. Ponto de coordenadas -1 no X e -1 no Y. Então, eles se encontram exatamente aqui. Esse é o nosso ponto A, certo? Ponto de coordenadas -1 no eixo X e -4 no eixo Y. -1, -2, -3 e -4. Então, bem aqui será o nosso ponto B, tá certo? Então, nós temos o ponto A em cima e o ponto B aqui embaixo. E aí o ponto C, nós localizamos no eixo X, no ponto -5, 0, -1, -2, -3, -4, -5. E o -1 no eixo Y. E daí, eles se encontram nesse lugarzinho aqui. Esse é o nosso ponto C, certo? Ok, então, e agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a distância entre o segmento AC, tá certo? Segmento AC, como você já percebe aqui de imediato, eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços, certo? Ok? Também eu posso encontrar esse comprimento, essa distância entre A e C, pegando o seguinte, por exemplo, fazendo a seguinte subtração dentro de módulo, tá? -1, menos da fórmula, -5. Isso tudo dentro de módulo. Então, eu tenho -1, menos com menos mais, 5. Daí eu vou encontrar módulo de 4, que é igual a 4. Tá certo? Seria uma outra maneira de você encontrar essa distância de A para o C, tá? Esse comprimento desse segmento. Mas você também pode encontrar a distância do A para o B, tá? Facilmente, contando os espaços, você conclui 1, 2 e 3. Então, essa distância aqui do A para o B vale 3 unidades, certo? Uma outra maneira de você fazer esse cálculo seria, por exemplo, pegar dentro de módulo -1 menos o -4, tá? E aí você teria -1, menos com menos mais, 4. -1 com mais 4, módulo de 3, que é igual a 3. E, finalmente, o comprimento do segmento BC. Você chamaria de X. Você observa nitidamente montado em triângulo retângulo,
tá? E aqui você usa o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que nos leva a acreditar que o x ao quadrado é igual a 16 mais 9, que nos leva para x ao quadrado igual a 25. E nos leva que o x é igual a mais ou menos a raiz de 25. Como o segmento se trata de um segmento de reta, você desconsidera a possibilidade dele ser negativo, e aí o x igual a 5, tá certo? E aí eu pergunto, para organizar, quem é o segmento AC que nós encontramos? O segmento AC é igual a 4. O segmento AB, tá, é igual a 3. E o segmento BC, nós encontramos que ele vale 5. Certo? Uma outra situação que nós poderíamos explorar dentro desse triângulo é qual seria a área que esse triângulo delimita, certo? Essa região vermelha aqui. Então, para você calcular a área de um triângulo, basta você usar a regrinha base vezes a altura dividido por 2. E aí a área vai ser igual a base, que é 4, a altura, que é 3, dividido por 2, 12 dividido por 2, e aí a nossa área seria igual a 6. Tá ok? Muito bem. Então, essa nossa primeira parte, ela explorou a ideia de plano cartesiano, comprimentos de segmentos, tá? Distância entre pontos, explorou a ideia de área de triângulo, tá certo? Mas agora nós vamos tentar ver rapidamente como que nós construímos o gráfico de uma função, tá bom? Em particular, a função do primeiro grau, certo? Então vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Observe o seguinte, considere a função f de x igual a x menos 1, certo? Como que eu construo o gráfico dessa função de uma maneira prática e rápida, né? Colocamos aqui o eixo y, tá? Colocamos aqui o eixo x, ok? Aqui é a origem do plano, e aí você simplesmente vai observar o valor do coeficiente linear, que é o valor do b, o termo independente da nossa função de primeiro grau, e marca no eixo y o ponto menos 1. Mas o ponto que ela vai cortar no eixo x é exatamente no zero ou na raiz dessa função. E para encontrar, basta você igualar a zero e aí você terá o x igual a 1. Tá certo? Bem aqui. Então essa reta passa por esses dois pontos. Ela é exatamente essa reta aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Mas se de repente eu quisesse encontrar como calcular o gráfico, como desenhar o gráfico da função, digamos, 3x mais, digamos, 6. 3x mais 6. Aliás, menos 3x mais 6. Certo? O que eu iria fazer? A função, deixa eu escrever novamente aqui ela. A função f de x igual a menos 3x mais 6. Então, a primeira coisa que você iria fazer, que você deveria fazer, era perceber, né, que ela corta no eixo y, no ponto 6 do eixo y, tá certo? Exatamente aqui, ó. Então, nós vamos marcar aqui, tá? Esse valor do b, termo independente, o coeficiente linear, onde ele corta o eixo y. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Então, ela vai cortar no eixo y exatamente nesse ponto. Tá certo? E aí, onde que ele vai cortar? No eixo x. Nós vamos encontrar a raiz da função. Menos 3x mais 6 igual a 0. E aí nós fazemos menos 3x igual a menos 6.
certo? Podemos multiplicar por menos 1 para eliminar os valores negativos. Aí nós temos 3x igual a 6, x igual a 6 dividido por 3 e x igual a 2. Então, essa reta aqui, ela passa no eixo x no ponto 0, 1, no ponto 2, que é bem aqui. E aí a nossa reta, ela adquire o seguinte formato. Passou no 1 e no 2, certo? Muito bem. E agora, o que é que nós podemos fazer? Então, nós temos aqui os gráficos dessas funções desenhadas. O nosso próximo objetivo, tá, é encontrarmos o ponto em que essas retas elas se cruzam, o ponto em que essas retas se encontram, tá bom? E esse ponto você nota nitidamente que é esse ponto bem aqui que eu estou destacando, né? A pergunta que nós fazemos é: quem são as coordenadas desse ponto? E para nós sabermos, conseguirmos encontrar as coordenadas desse ponto, existe uma técnica muito simples, tá? Basta que você pegue as duas equações e iguale as duas equações. Então, nós teremos x menos 1 igual a menos 3x mais 6. E aí nós fazemos o menos 3x que está no segundo membro vem para o primeiro membro. X mais 3x igual a 6 mais 1. E aí nós temos 4x igual a 7. E aí o x será igual a 7 dividido por 4. Quando você divide o 7 por 4, você encontra exatamente 1,75. Tá certo? Então, uma coisa você já percebe aqui, que esse ponto no eixo X, bem aqui, ó, esse lugarzinho aqui, é exatamente o 1,75. Esse lugarzinho aqui, a distância que vem daqui para cá, é exatamente o 1,75. Então, nós já encontramos o valor do X, né, que você pode escrever com fração se quiser. 7 sobre o 4, tá bom? E aí uma pergunta, onde que ela vai cortar no eixo Y? Né? Onde que ela vai cortar no eixo Y? Então, para nós sabermos, um caminho rápido é você substituir esse valor que você encontrou aqui, ó, ou nessa equação aqui, tá, da sua direita, ou nessa sua equação aqui da esquerda. Eu observo que a mais prática, a mais fácil, a mais curta é essa daqui, então eu vou usar ela. Ó. Então, onde tem x, eu vou substituir por 1,75. 1,75 é igual a 1,75 menos o 1. E aí nós observamos que o f de 1,75 será igual exatamente a 0,75. Então, significa dizer que esse ponto bate exatamente aqui no 0,75. Que esse ponto é exatamente o 0,75. Ou seja, esse comprimentozinho que vem daqui para cá. Tá certo? E 0,75 você sabe que é a mesma coisa de 3 dividido por 4. Então, se você quisesse escrever aqui na solução um 3 sobre 4, você também poderia e estaria certo. Ok? Então é só isso. Valeu e até a próxima.